Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo, e eu sou o Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a definição das derivadas e vai aprender como calcular elas usando essa definição. Por que essa parte é importante? Bom, geralmente os professores que dão o curso de cálculo no ensino superior, eles dividem a matéria em três partes, que são as partes principais. A primeira parte fala sobre os limites, a definição de limites e como a gente faz algumas regrinhas de limite. A segunda parte, que vamos tratar nesse vídeo, fala sobre as derivadas, certo? E por último, eles costumam tratar sobre as integrais. Por que que isso é importante? Porque se os professores costumam dividir em três partes esse curso, significa que provavelmente você vai ter três provas durante o seu semestre, certo? Então, é muito importante que você garanta, pelo menos em uma dessas três provas, uma nota muito boa para você conseguir ficar mais tranquilo nas outras duas partes. A minha dica para você é: foca bastante e em derivadas. Por quê? Porque derivadas, comparado a limites e comparado à integral, é um pouco mais simples que elas. É de todo fácil? Não, ela não é fácil. Mas ela é um pouquinho mais simples e ela é mais tranquila de pegar a manha, um pouquinho mais mecânica. E por isso, se você focar nela, você vai gastar muito menos tempo para conseguir uma nota muito melhor. Assim, quando você obter uma nota melhor nessa parte, já te tranquiliza nas outras partes. Limite, que é o começo do curso e geralmente a parte mais pegada, porque você precisa pegar o ritmo de uma faculdade e é um conteúdo novo que você não viu no ensino médio. Então, é mais pegado esse começo. Integral é final de semestre, que também é bastante corrido, porque tem prova de tudo quanto é lado, de todas as outras matérias. Então, a dica é: foca bastante em bem derivadas, que é a parte que vai salvar sua nota e vai fazer com que você passe em cálculo esse semestre ainda. Pois bem, vamos falar então de derivadas em si. O que são derivadas? De cara, eu já vou falar para você. Derivada, ela é a inclinação da reta tangente em um ponto dado. Mas calma, a gente vai trabalhar esse conceito melhor e vai ver como que a gente chega nesse conceito. Muito bem. Duas coisas diferentes que geralmente as pessoas confundem e isso atrapalha na hora de resolver exercício conceitual. O que são derivadas é diferente do para que a gente usa derivadas, certo? Então nunca confunda a definição da derivada com a utilidade dela nos nossos exercícios. A definição de derivada, eu já falei para vocês, é a inclinação da reta tangente em um ponto dado. Mas o para que a derivadas é usado, que talvez seja mais importante aqui para você, são inúmeros os motivos. O primeiro motivo que a gente pode falar é porque através da derivada a gente sabe o quão rápido um gráfico cresce, o quão rápido uma função cresce. E por que isso é muito importante? Porque a partir desse conceito a gente consegue entender como que uma velocidade ou como que uma máquina ela consegue avançar a sua produtividade, ou a partir de qual momento a sua velocidade começa a diminuir, ou a sua máquina, o seu instrumento que você está medindo, ele começa a ser improdutivo. Isso é muito aplicável, certo? Então, o conceito ele é muito importante para a gente passar de cálculo, mas além disso, ele é muito importante para todo o resto da sua graduação e muito provavelmente ele é muito importante para você usar no seu futuro trabalho. Mas então, vamos entender um pouquinho sobre como funcionam essas derivadas. Antes disso, a gente precisa falar de uma coisa. Olhando para esse gráfico aqui ela é uma reta, certo? É uma função linear, uma reta, uma função mais tranquila para a gente trabalhar. Olhando para esse gráfico, e se eu perguntar para você o quão rápido essa função cresce, você tem algumas maneiras de me dizer. Porém, eu quero que você perceba que é muito mais simples você dizer o quão rápido essa função cresce apenas olhando esse gráfico com uma função linear. Por que eu digo isso? Você vai perceber aqui que o meu x ele está aqui 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E o meu y está em 1, 2 e 3. Lembra que o x ele é o nosso argumento da nossa função e o y ele sempre depende de x, certo? Então, dependendo do meu x, eu tenho o meu y. Tá. Agora veja aqui que quando eu tenho zero, é a origem do nosso sistema, aqui é zero. Quando eu tenho zero, o meu gráfico ele corta a minha reta y no 1. Muito bem? O que eu quero que você perceba é quanto tempo demora para o meu gráfico
ele atingir o número 2. Você vai prestar atenção aqui que para atingir o nível 2, ó, se a gente traçar um pontilhado na horizontal, o meu gráfico ele vai atingir o nível 2 nesse ponto preto aqui. Em que momento ele atinge? Ele atinge no 4, certo? Então, o que a gente tem aqui? Para subir de 1 para o 2, eu precisei passar de 0 até 4x. E isso é muito importante, porque como a gente falou no começo, eu quero saber o quão rápido uma função cresce. E aqui, numa função linear, ele te dá, já olhando para o gráfico, o quão rápido ele cresce. Porque se você olhar, ele demorou de 0 a 4x para poder subir aqui é 1, y. Certo? Então, aqui torna muito mais simples a gente ver o quão rápido essa função cresceu. Tem uma outra maneira da gente descobrir o quão rápido essa função cresce, que é a maneira que a gente aprende na geometria analítica. Como que funciona isso? Você vai lembrar que toda função f de x, que é uma função linear, ela é basicamente do modo a que multiplica x mais b, certo? Quem que é esse b? Esse b é um número qualquer que vai somar toda a sua função. E esse x aqui, ele é a sua variável. Muito bem. A parte importante disso aqui é esse carinha aqui, o a. Você precisa lembrar que esse a ele tem um nome muito próprio. O nome do a é coeficiente angular. E o que esse coeficiente angular tem de tão especial? O coeficiente angular ele vai dizer para a gente o quanto essa função variou. Então vamos lá. Para a gente conseguir o coeficiente angular, preciso que você lembre agora, para a gente conseguir esse coeficiente, a gente precisa fazer uma variação de y dividida por uma variação em x. O que significa isso? A gente vai pegar dois pontos, que a nossa reta passa, e aqui em cima eu vou fazer o y final menos o y inicial e dividir isso aqui pelo x final menos o x inicial. Então vamos lá, vamos pegar aqui na nossa reta dois pontos. Aqui a gente já tem um que a gente marcou de preto e aqui a gente tem outro fácil de descrever também. Esse ponto aqui que é o primeiro que a gente estava vendo, o ponto dele é 4 no x e 2 no y, certo? Esse outro ponto aqui, já na origem, ele é 0 no x e 1 no y. Então, perceba que o 4,2, esse 4,2, ele vem depois do 0,1. Então, o 4,2 vai ser o nosso ponto final. Então, em cima, o que a gente vai ter é o y final. Quem que é o y do ponto final? É o 2, menos o y inicial, que é o y do ponto inicial, isso aqui é 1, dividido pelo x do final, que é 4, menos o x do inicial, que é 0. Bom, isso aqui vai dar 2 menos 1, isso aqui é 1. E aqui embaixo 4 menos 0, 4. Então, o coeficiente angular dessa reta é 1/4. E o que significa isso? Significa que quando eu pular 1x, eu vou ter avançado no y 1/4. O que também significa que eu preciso juntar 4x após eu passar uma variação de 4 números no x, eu vou conseguir um número no y. É algo que a gente conseguiu ver olhando o gráfico, certo? Essa é a vantagem. Você pode, muito importante que você saiba essa parte aritmética aqui, mas se você bater o olho em um gráfico linear, você consegue distinguir quão rápido ela está crescendo. Então, pois bem, vamos ver o nosso próximo exemplo. Aqui a gente tem, de novo, uma função que ela é linear. Ela é uma reta, então a gente pode olhar para o gráfico e descobrir o quão rápido ela passa. Aqui a gente tem um ponto no 0, e aqui no 1, você veja que ele está na metade, então ele não vai ser interessante para a gente. Mas se a gente pegar esse 2 na horizontal, vai achar esse pontinho aqui e aqui. O que acontece? Quando a gente passou 1 aqui no x, a gente passou 2 no y.
Perceba que aqui, ó, nessa casinha do 1, o y, a nossa função vermelha, ela passou em 2 quadradinhos, certo? Esses 2 quadradinhos aqui. É o mesmo que vai acontecer para os outros lados. Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu passar 2, o que vai acontecer? Aqui está o 2. Então, tem um outro ponto aqui. Então, perceba que, ó, a função passou 2 quadradinhos aqui de novo. Então, toda vez que eu andar 1 no meu x, eu vou andar 2 no meu y. O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer uma parte algébrica para descobrir esse coeficiente angular e testar algebricamente se a gente estava certo. O que a gente tem aqui, olhando para o gráfico, é que a proporção desse gráfico é toda vez que eu passo 1 em x, eu passo 2 em y. Então, vamos ver se a gente estava certo. Aqui de novo, nosso A ele é dado pelo y final menos o y inicial, dividido pelo x final menos x inicial. Os pontos que a gente vai pegar são esse aqui da origem e esse outro aqui. Então, perceba aqui um ponto, esse último que a gente pegou, ele é 1 no x e 2 no y, e o ponto na origem ele é 0 no x e 0 no y, certo? Então, a gente coloca aqui. O ponto final é 1, 2, então o y do final é 2, menos o y inicial é 0. O x do final é 1, menos o x do inicial é 0. Aqui eu tenho 2 dividido por 1. Isso aqui é 2. Então, estava certo que a gente olhou e observou no gráfico. A proporção é 2. Então, cada vez que eu passo um x, eu ando 2 no y. Vamos ver um último exemplo só para fixar essa parte. De novo, a gente tem aqui uma função linear. Vamos olhar para o gráfico. Aqui de cara você vê que no 1, se eu traçar aqui esse ponto, quando eu ando 1 no meu x, eu ando 1 no meu y. Isso aqui vai continuar, certo? No 2, quando eu ando 2 aqui, eu ando um quadradinho também. Então perceba que a reta ela é constante. Então, se o coeficiente angular da reta aqui for um número, lá mais para frente nessa reta vai ser o mesmo número. E essa é a parte importante, porque é sempre constante o nosso coeficiente angular de uma reta. Muito bem. Então aqui vamos fazer algebricamente só para ver se a gente chega às mesmas conclusões. Vamos pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esse último ponto que eu peguei, ele é 1 no x e 1 no y. E esse primeiro ponto que eu peguei, ele é 0 no x, 0 no y. Eu tenho aqui que o meu A, que é o meu coeficiente angular dessa reta, ele é igual a y final menos y inicial. Tudo isso dividido por x final menos x inicial. Substituindo com os pontos que a gente tem, aqui em cima o y do final é 1, o y do inicial é 0, dividido pelo x do final é 1 e o x do inicial é 0. Isso aqui dá 1 dividido por 1 e é 1. Então a nossa observação no gráfico estava certa. Toda vez que a gente andar 1 no x, a gente anda 1 no y, certo? Então eu vou ter o ponto 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante. Fixa bem esses dois conceitos. Com uma reta, a gente consegue dizer mais facilmente o quanto ela cresce e a gente consegue dizer o quanto ela cresce para sempre, certo? Então vamos lá. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nem todos os nossos gráficos são uma reta. Então a gente vai encontrar, pelo nosso curso, um gráfico dessa forma aqui. E o que acontece com esse gráfico? Eu não consigo dizer mais claramente, olhando só para o gráfico ou algebricamente, o quanto ele cresce. Por quê? Vamos olhar aqui. Então, aqui tem um ponto. Aqui ele consegue passar 1, certo? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Aqui tem um quadradinho, 2 quadradinhos, 2,5. 2,5 ele conseguiu chegar no 1. O que se espera, pensando na reta, é que após passar mais 2 quadradinhos e meio, ou seja, quando ele chegar aqui, ele vai ter andado mais 1 no y. Porém, se a gente traçar aqui, esse aqui é o 5. Se a gente traçar esse 5 e encontrar aqui, vai ver que de lá para cá ele andou não 1, mas 2, porque agora ele já está no 3.
Então essa inconstância ela é muito problemática para a gente na hora de definir o quanto essa função está crescendo, certo? Porque aqui é um, aqui é outro, e aqui atrás também vai ser outra inclinação. O que a gente precisa então? Como a gente viu anteriormente, se a gente tivesse uma reta, isso seria muito mais simples. Então é interessante para a gente conseguir, de algum modo, nesse ponto aqui, 5, traçar uma reta, certo? Porque se essa reta passar por esse mesmo ponto, eu vou conseguir olhar para essa reta, saber um ângulo θ dela aqui, e eu vou conseguir dizer, já que ela é uma reta, e a gente viu nos exemplos anteriores, o quão rápido essa função está crescendo nesse ponto, certo? Porque como a função ela é constante, a gente vai precisar dizer o quão rápido ela cresce em um x muito longe, que não vai caber no nosso gráfico, certo? Então a gente precisa trabalhar um modo algébrico de dizer o quão rápido essa função cresce em alguns momentos. Então a ideia aqui, e voltando para o que eu disse no começo do vídeo, é achar essa reta tangente preta aqui, que ela passa por um ponto que a gente está bastante interessado, porque quando a gente acha a reta tangente, a gente consegue achar a inclinação muito mais fácil e a gente consegue dizer o quão rápido essa função está crescendo naquele momento. É isso que a gente vai trabalhar então. Mas como que a gente consegue achar essa reta tangente? É um conceito que, assim, de cara não dá para a gente imaginar como traçar essa reta tangente. Então, como que a gente faz? Bom, é o seguinte, aqui a gente tem um gráfico que não é uma reta, não é uma função linear, e a gente quer trabalhar então para achar a reta num ponto. Vamos dizer que eu queira achar a reta nesse meu ponto azul. No meu ponto azul eu quero saber o quão rápido a minha função está crescendo. Muito bem. Para isso, lembra que uma reta, quando a gente trabalhou na geometria analítica do ensino médio, para a gente definir uma reta e o que a gente quer achar é uma reta tangente, a gente precisava de 2 pontos, certo? Se tivesse 2 pontos, eu consigo definir uma reta. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui é, então, uma reta. Bom, a gente tinha 2 pontos, o azul e o verde, e a gente conseguiu definir uma reta. Essa aqui, então, é a nossa reta tangente. Ela tem um primeiro problema que você pode ver de cara, que ela não é tangente, ela não tangencia em um ponto só, mas vamos com calma. Muito bem, eu defini a nossa reta com os nossos 2 pontos. Esse ponto azul, ele vai ser o nosso ponto X. Certo? E como isso aqui é uma função, aqui no lado do y, quem eu vou ter é o f do x. Certo? Já o meu ponto verde, eu quero que a distância entre o verde e o azul seja uma distância h. Certo? Então, daqui até aqui, eu tenho uma distância h. Então, que ponto que é esse verde aqui no x? Eu tenho aqui, do começo do meu gráfico até aqui, eu andei x. Agora, do começo do meu gráfico até aqui, eu andei x mais h. Então, é esse cara que é o nosso ponto. Esse cara aqui é o x mais um valor h, certo? Como isso aqui é uma função, no meu eixo y, quem que eu vou encontrar aqui? Eu encontro o meu f de x mais h. Certo? Então a gente definiu a nossa reta. A gente viu que para definir a nossa reta o que a gente precisa é 2 pontos e foi isso que a gente fez. Qual que é a inclinação dessa reta? Então vamos lá. Lembrando que a inclinação de uma reta, ou o coeficiente angular de uma reta, é y final menos y inicial, tudo isso dividido por x final menos x inicial. Vamos substituir então, o ponto verde está mais distante. Quem que é o y do nosso ponto verde? O y está aqui, é o f de x mais h, muito bem, menos. Quem que é o y do nosso ponto inicial azul? Nosso y é f de x. Tudo isso aqui dividido por o x final, ele é x mais h, menos. Quem que é o x inicial? É apenas o x. Aí agora você vai perceber aqui que eu tenho x menos x, eu posso cortar esses x. Então, no final das contas, o meu A ele é definido por
f de x mais h, que é o meu ponto verde, menos f de x dividido por h. Então, se eu quiser saber a inclinação dessa minha reta preta, tudo que eu tenho que fazer é aplicar essa regrinha que a gente achou. F de x mais h, que é o ponto verde, menos f de x dividido por h, certo? Mas a gente ainda tem aquele problema que isso aqui não é uma reta tangente. Como que a gente faz? Para resolver esse problema, o que a gente faz agora é o seguinte. O meu ponto azul, que é aonde eu quero achar a minha reta tangente, ele mantém-se parado. Ele não se mexeu nada. Então aqui eu tenho ele era meu x, lembra? E já que isso aqui é uma função, aqui no y ele era o meu f de x. Agora eu vou pegar um h um pouquinho menor. Então a distância agora vai ser essa aqui. Certo? Lembrando então que o ponto verde, já que ele está a uma distância h, o meu h ele é menor agora, mas ele continua sendo h. Esse ponto no verde aqui, ele é o x mais h. Se esse é o ponto x mais h, como isso aqui é uma função, no eixo y a gente vai ter f de x mais h. Certo? Perceba uma coisa. Se eu traço agora a minha reta tangente, quando eu juntei o pontinho verde um pouquinho mais perto do meu pontinho azul, essa minha reta tangente, que é o que a gente está querendo, já tem mais cara de reta tangente. Ela já não parece cruzar o nosso gráfico vermelho em dois pontos diferentes. Então aqui ela ainda passa por dois pontos diferentes, só que ela está quase próxima de ser uma reta tangente. Bom, se a gente quiser definir o A desse carinha, mudou alguma coisa? Não mudou, porque o ponto verde ainda está lá na frente, o ponto azul ainda lá atrás. Então, no final, o que a gente tem aqui ainda é f de x mais h menos f de x dividido por h. Mantém a mesma relação, certo? Vamos aproximar esse ponto verde um pouquinho mais do meu azul. Então, aqui está o nosso ponto azul, ele não se mexeu, certo? Mas o que a gente vai fazer agora é dar um zoom nesse gráfico e colocar o ponto verde bem próximo do ponto azul. Bem próximo. Tá vendo que eles não são o mesmo ponto, mas eles estão bem próximos. Vamos tirar o nosso zoom. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora, e o que eu venho fazendo, é tentar achar a reta tangente nisso. Mas aqui, antes a gente vai definir, o ponto azul ele continua sendo x, o que nos dá que no gráfico y, aqui a gente ainda tem f de x, e o meu ponto verde, a distância ainda é h, embora o meu h ele seja menor agora, ele é bem pequenininho, certo? Então aqui ainda é x mais h, o que nos dá no eixo y, já que isso aqui é uma função, aqui no meu verde eu tenho f de x mais h ainda. O ponto verde ainda está depois do azul, certo? Vamos cruzar então essa reta tangente nesses dois pontos. E olha o que a gente tem. A gente chega muito mais próximo de ter uma reta tangente, que é o que a gente queria. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu for aproximando esse ponto verde aqui, esse ponto verde, muito próximo desse meu ponto azul, a ponto deles quase ser a mesma pessoa, mas não ser a mesma pessoa, se eu for aproximando muito o verde do azul, em algum momento eu vou ter que essa minha reta preta, ela vai ser de fato uma reta tangente no ponto azul, certo? Só para a gente deixar claro aqui, o que continua valendo é a relação. A inclinação dessa minha reta, já que o verde ainda está depois do azul, ela é a mesma que a gente achou no começo. f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa relação continua a mesma. Muito bem. Então, o que a gente está querendo? Construir uma reta tangente nesse ponto azul. Como que a gente vai conseguir? Quando o meu verde ele estiver tão próximo quanto eu queira do meu azul. Então, quando eu falo isso, eu quero que o meu ponto verde seja tão próximo quanto eu queira, meu ponto azul. Você tem que pensar na hora em limite, certo?
Então, no final das contas, o que eu quero quando eu digo para você que o ponto verde precisa ser muito próximo de azul? Quanto que é a distância do ponto azul para o ponto verde? A distância entre o ponto azul e o verde é h. Lembra que a gente tem somando x mais h. A forma do verde está mais próximo de azul. É quando esse h for muito, 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 muito pequeno. Tão pequeno quanto a gente queira. O que tem que vir na sua cabeça agora, nessa hora, o que eu quero aqui é que o limite, quando h ele tender a zero, de f de x mais h menos f de x e h. O que é esse limite? Esse limite vai ser igual ao a quando essa reta preta for de fato uma tangente. Então, como que eu faço para saber o meu coeficiente angular dessa reta tangente quando ela for de fato uma tangente? Eu aplico o limite de quando h, ou seja, quando a distância entre eles for tão próximo de zero quanto a gente queira. Então, o h ele vai ser o menor que eu posso encontrar. Muito bem. Então, aqui a gente tem a definição que o nosso coeficiente angular de uma reta tangente de verdade ela vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Como a gente fez os três exemplos, você agora sabe que isso aqui, o que eu estou definindo aqui, é aqueles dois pontos, o azul e o verde, só que eu estou aproximando o ponto verde tanto quanto eu queira do ponto azul, até eles serem quase a mesma pessoa. Portanto, você vai lembrar do que eu falei no começo do vídeo, o que é uma derivada? A derivada, ou seja, f' de x, a derivada de uma função em um ponto x, ela é igual ao limite de quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, tudo isso dividido por h. Porque a derivada de uma função em um dado ponto é a inclinação da tangente que passa por aquele ponto. Então, a gente estava querendo achar a inclinação da tangente e a gente chegou, então, na derivada da nossa função f. Certo? Se você não anotou no começo, por favor, anota agora. Esse conceito é muito importante para você. E como eu disse lá no começo, se você for bem na parte de derivadas no cálculo, você já tem praticamente o seu semestre garantido. Certo? Porque a parte de integral depende muito da parte de derivada. Se você tiver a parte de derivada muito salientada na sua mente, você vai conseguir ir bem em integral e vai conseguir recuperar caso tenha ido mal na parte de limites, que é a parte que mais desespera. A derivada de uma função é o coeficiente angular da reta tangente a essa função em um ponto x0, f de x0. Na prática, então, como que a gente deriva? O que a gente está achando quando a gente fala de derivada? O que você está querendo achar nessa f' de x, que é a nossa derivada? Você quer achar o coeficiente angular de uma reta tangente a essa função aqui. Quão rápido a função f de x está crescendo? Lembra daquela proporção que a gente viu no começo da aula? É isso que você quer descobrir nessa função e a derivada ela te dá os instrumentos necessários. Qual que é a definição de derivada? F' de x. Você acabou de ver, isso aqui é limite de quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x. Isso tudo dividido por h, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é aplicar a definição. A gente quer achar f' de x desse cara. Então, muito bem. Limite de quando h tende a zero. Quem que é h? H é o menor número que a gente pode encontrar. Por isso, a gente não substitui ele. A gente deixa como h por enquanto. Certo? Então, f de x mais h significa que a gente vai pegar a função f de x e no lugar onde tem x, a gente vai substituir por x mais h. Então, aqui no começo, a gente tem f de x mais h, tem aqui entre parênteses x mais h mais 1, menos o f de x propriamente dito, isso aqui é x mais 1, que é a nossa função.
Aqui embaixo, então, a gente tem o nosso h. Isso aqui é a mesma coisa que o limite. Nunca esquecer de colocar o limite no começo, certo? De h tendendo a zero. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui é fazer essa regrinha do sinal nesse parênteses. A gente tem aqui, então, x mais h mais 1 menos x menos 1, porque fez a distributiva do sinal negativo. Tudo isso dividindo por h. Isso aqui é igual a limite de h tendendo a zero. Então, o que a gente tem aqui é x de um lado menos x do outro. Isso aqui vira zero. Mais 1 do lado menos 1 de outro lado. Isso aqui vira zero. Sobra só o nosso querido h no final das contas. Então, isso aqui é h em cima, h embaixo. Todo número dividido por ele mesmo nos resulta em 1. Então, o limite de quando h tende a zero dessa expressão aqui, f de x mais h menos f de x dividido por h, isso aqui é 1. Resultado muito importante. Qual que é a derivada de f de x? A derivada de f de x é 1. O que significa isso? O que significa esse 1? Significa que a cada vez que eu passar 1x, eu vou subir 1y. Lembra? A gente viu um exemplo assim no começo da aula. Cada vez que eu andar 1x, eu ando 1y. O coeficiente dessa minha função, ele é 1, certo? Então, essa função aqui, se você parar para reparar, x mais 1, ela é uma função linear, que já nos daria de cara, certo? Se a gente colocasse no gráfico, qual é o coeficiente angular dele. Mas usando a derivada, a gente chegou aqui que a proporção que ela cresce é de 1. Nosso próximo exemplo, a gente tem uma função que já não é uma função linear, x ao quadrado mais 2x mais 3. E eu quero saber o quão rápido essa função está crescendo. Aqui a gente vai, então, qual que é a definição de f' de x, para a gente lembrar. Isso aqui é limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h, certo? Então, vamos substituir esse nosso carinha. F' de x é igual limite quando h tende a zero. Quem que é o nosso f de x? Nosso f de x é x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, significa que tudo que está aqui dentro do nosso f, que é x mais h, a gente vai ter que colocar no lugar dos x onde aparece na nossa função. E é isso que a gente vai fazer. Isso aqui, então, é x mais h ao quadrado mais 2 que multiplica x mais h mais 3. Do outro lado, menos, certo? Então, a gente tem esse menos aqui. F de x, aí a gente só copia f de x, que é x ao quadrado mais 2x mais 3. Tudo isso dividindo por h, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é abrir esse quadrado e fazer a distributiva desse 2 aqui. Isso aqui é igual f' de x. Primeira coisa que a gente tem que colocar sempre, limite de h tendendo a zero. Abrindo esse quadrado, você vai lembrar que o quadrado perfeito é x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso aqui é da 2xh, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes h, 2h. Copio 3. Aqui, esse menos, ele é distributivo, certo? Por quê? Na nossa formulazinha, a gente tem menos toda a nossa função f de x. Então, esse menos é menos x ao quadrado, menos 2x e menos 3. A gente já vai fazer isso. Então, menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Tudo isso, embaixo não mudou nada, no nosso querido
h. Aqui a gente já pode fazer alguns cortes, certo? Então, desse lado eu tenho x², desse lado eu também tenho x². Desse lado aqui eu tenho um 2x, aqui eu tenho menos 2x, desse lado eu tenho um mais 3 e aqui eu tenho um menos 3. Todos esses caras dão 0. Então, f' de x é igual limite de quando h tende a 0. Já que a gente cortou, vamos copiar quem sobrou aqui. 2xh ao quadrado mais 2h. Tudo isso dividido pelo nosso querido h. Em todos os termos dessa soma aqui, nesse, eu tenho h. Então aqui eu tenho 2x, h, ah vezes h, que é h ao quadrado, e 2h. O que eu vou fazer é deixar esse h em evidência, certo? Eu vou fazer o processo contrário da distributiva, que é o seguinte. Então isso aqui é a mesma coisa que limite de h tendendo a 0. Então, deixando o h em evidência, tiro o h desse cara, fica 2x, mais tiro o h desse h ao quadrado, fica só um h, mais tiro o h desse 2h, sobra 2. Se eu fizer a distributiva desse h aqui, o que eu vou chegar é no que eu tinha aqui antes, certo? Então, eu teria 2xh mais h ao quadrado mais 2h. O que eu fiz é fazer o processo inverso dessa distributiva. E por que eu fiz isso? Porque embaixo desse carinha tem um h dividindo. E como tem um h em cima que está multiplicando todo mundo, e um h embaixo que está dividindo todo mundo, o que eu posso fazer com esses h's é cortar esses 2h. Porque h dividido por h, um número dividido por ele mesmo, é 1. Então, no final das contas, o que a gente tem é um f' de x, que é igual limite de h tendendo a 0. E a gente copia quem sobrou, certo? 2x mais h mais 2. Bom, como aqui a gente não tem nenhuma restrição de domínio, não tem ninguém aqui dividindo que vai dar 0, não tem ninguém em cima e embaixo que vai dar 0 dividido por 0, o que a gente faz nesse limite é substituir todos os nossos h's por 0. O único h que a gente tem é esse carinha aqui no meio. Ele vai virar 0, porque a gente substitui no limite. Então, o nosso limite de quando h tende a 0, de toda essa expressão gigante que a gente tinha no começo, é, no final das contas, 2x mais 2. Então, f' de x é exatamente igual a 2x mais 2. Eu falei no começo do vídeo que a derivada de uma função, ou seja, a f' de uma função, ela é a inclinação da reta em um dado ponto. O que a gente achou no exercício que a gente acabou de fazer anteriormente foi um número. Por quê? Porque ali já era uma reta, certo? Então, quando a gente já tem uma reta dada, quando a nossa função é uma reta, a gente já tem esse número. Quando a gente não tem uma reta, que era o nosso caso, agora a gente tinha uma parábola, o que a gente recebe no nosso f' é uma expressão geral. Então, você vai lembrar de novo que eu falei no começo que a derivada de f de x em um ponto específico é a inclinação da reta naquele ponto. Então, o que eu quero, no final das contas, é um ponto específico. Então, se eu pegar o meu f de x e eu quero saber, por exemplo, que a minha função f de x, essa nossa função f de x, está crescendo lá quando o meu x for 1000. Quando o meu x for 1000, o quão rápido ela está crescendo? O que a gente precisa fazer nesse ponto específico é f' de 1000 é igual, a gente substitui nessa equação que a gente achou. 2 vezes 1000 mais 2, isso aqui é 2002. O que significa que quando eu estiver lá no meu x 1000, cada vez que eu andar 1x, eu vou estar andando 2002y. Muito legal, não é? Então aqui a gente tem uma ideia dos nossos gráficos. O que acontece quando a gente deriva esses gráficos, eles não são uma reta direta. O que eu quero que você perceba agora é uma relação interessante. Vou voltar aqui no anterior. A nossa derivada nesse ponto foi 1, certo? Então, se a gente olhar aqui, o expoente do nosso x
nesse carinha aqui era 1. Bom, muito bem. A nossa derivada nesse caso aqui foi 2x mais 2. Se a gente voltar no nosso f de x, o expoente do nosso carinha é 2 aqui. E aqui tem um 2 e um 1 elevado aqui. O que a gente pode fazer é generalizar essa ideia. Como que a gente generaliza isso? Bom, o que a gente viu lá é que o expoente do 2 ele vai descer e multiplicar, certo? Então, aqui eu tenho a derivada de um número 2. É um número isso. A derivada de toda constante é 0. Por quê? Porque esse 2 ele está, na verdade, multiplicando um x elevado a 0. Você vai lembrar que qualquer número elevado a 0 é o próprio 1. Então, aqui é 2 vezes 1, o que significa que é 2 vezes x elevado a 0. A derivada desse número, o que você vai fazer? O expoente do meu x vai descer e multiplicar esse cara, e no meu x vai ficar um expoente anterior daquele que está. Então, no final, isso aqui é 2 vezes 0 vezes x menos 1. Como a gente tem o 0 aqui, 0 multiplicando tudo, no final das contas, é 0. Certo? Então, aqui você já tem a primeira ideia, uma ideia essencial do cálculo, que a derivada de toda constante é 0. Da mesma forma, a gente pode prosseguir com a derivada de x elevado a 1. Quando eu não tenho nada no expoente, significa que ele está elevado a 1. Lembra, o expoente ele vai descer multiplicando e o x vai ficar com o expoente antes daquilo. Então, desce o 1, 1 multiplica x, o que vem antes do 1 é o 0. Todo número elevado a 0, isso aqui é 1. Então, o resultado é 1 que multiplica 1. 1. Então, a derivada de x é 1. E a derivada de x elevado a 2? Bom, a gente segue a nossa ideia. Desce o expoente, o nosso expoente é 2, multiplica x. E em cima do nosso x fica um expoente que vem antes do 2. Isso aqui é 1. Então, a derivada de x ao quadrado é, na verdade, 2x. E o que acontece com x elevado a 3? Bom, a mesma coisa. O expoente desce, então é 3 que multiplica x. E o expoente novo é o número anterior ao expoente antigo dele. Isso aqui é 2. Muito bem, a derivada de x elevado ao cubo é 3x elevado a 2. E por fim, a gente pode generalizar esse cara. X elevado a qualquer expoente, a derivada dele vai ser o expoente dele, que multiplica o x, elevado ao expoente antigo, menos 1. Que foi o que a gente fez em todos esses casos. Então vamos voltar aqui no anterior. Usando isso que a gente tem agora, vamos fazer a derivada desse 2 muito mais simples. O que acontece? Aqui é uma soma, então a gente vai fazer a derivada dessa soma. Aqui. F' de x, usando o que a gente acabou de ver ali na generalização da regra que a gente chama a regra do tombo. Esse expoente aqui é x ao quadrado. O que a gente faz? Desce o expoente, multiplica o x, e o novo expoente é o antigo menos 1. 2 menos 1, aqui é 1. Mais, aqui o expoente é 1, então desce o expoente, fica 2 vezes 1 vezes x, elevado ao expoente, que é o antigo menos 1. O antigo dele era 1, menos 1, aqui vai dar 0. Mas aqui a gente tem uma constante, a derivada de toda constante é 0. Então, no final das contas, isso aqui é 2x, mais x elevado a 0 é 1, então aqui é 2 vezes 1 vezes 1, mais 2. Segundo a regra que a gente achou. Vamos ver no final do nosso exercício? Olha só, o resultado que a gente achou no final é 2x mais 2, e usando a regrinha do tombo que a gente generalizou agora, a gente chega em 2x mais 2. Então, se você desesperou no começo dessas demonstrações achando que ia ter que fazer pela definição sempre, não vai. Você possui algumas regrinhas que vão facilitar e muito a sua vida, como, por exemplo, a regra do tombo. Só que é bastante importante que você mantenha em mente a definição de derivada, para que ela serve, e também como que você calcula uma derivada a partir da definição. É um limite, lembre-se disso. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se você tem alguma dica, alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro de todos os vídeos de cálculo que vão te ajudar a passar em cálculo esse semestre. E também siga todas as minhas outras redes. Eu tenho Instagram e Facebook, que sempre tem dica muito importante de cálculo para você, e um canal no Telegram. É isso, até o próximo vídeo.